e marcaram, inclusive, agora para o dia 1º de julho, uma greve. Eles reivindicam aumento no valor mínimo por entrega e no pagamento das corridas. Também pedem que as empresas arquem com esses equipamentos de segurança que eles têm comprado por conta própria. E pedem ainda o fim do sistema de pontuação, que leva os trabalhadores, inclusive, a serem penalizados e excluídos das plataformas sem chance de revisão. Por conta disso tudo, então, está marcada uma greve para o dia 1º de julho. Sobre essa situação toda, sobre o novo mundo do trabalho, a gente convidou para uma conversa o professor Ricardo Antunes, que é titular de Sociologia no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. É um dos principais nomes da sociologia do trabalho no Brasil e tem vários livros, inclusive, sobre esse assunto, publicados pela editora Boitempo. Oi, professor Ricardo, tudo bom? Um prazer recebê-lo novamente aqui no Bom para Todos. Oi, Thalita. Tudo bem? Se é que é possível falar tudo bem nesse caos que nós estamos, mas particularmente, digamos, estamos levando, e é um prazer também falar novamente com você e com a turma e os ouvintes e telespectadores da TVT. Pois é, a gente sempre fala, é tudo bem na medida do possível, né? Porque não estamos enfrentando os melhores momentos, claro, durante essa pandemia da Covid-19, né, professor? Eu queria que você começasse falando um pouquinho, especificamente sobre essa situação dos entregadores de aplicativo, que tiveram uma situação piorada, ficou muito mais difícil para eles, né? Deve ter aumentado, de fato, o número de pedidos, o trabalho que eles fazem, mas as condições foram ainda mais precarizadas. E já era um grupo muito grande que trabalhava anteriormente com isso, lutando, inclusive, na justiça para o reconhecimento, para o vínculo empregatício. Naquela época já não conseguiram e agora essa situação, então, se precariza ainda mais. Queria que você falasse um pouco sobre esses entregadores, professor. Perfeito, Thalita. A primeira coisa importante é fazer só uma adição ao comentário que você fez anterior, que a situação atual é tão trágica que, além de não sabermos medir o desemprego, é impossível medir o desemprego de modo muito preciso, nós estamos vendo, olha a situação, houve uma redução da informalidade. Nessa última medida agora, né, semana passada do IBGE, alguém pode pensar que bom, diminuiu a informalidade? Não, é pior, porque os informais foram demitidos. Então agora não é que reduziu a informalidade, agora nós temos os informais demitidos, ou seja, a tragédia completa. Se a informalidade já é uma tragédia, o informal que perdeu o emprego, aí a tragédia é completa. Este é o cenário deste país, sob esse governo, tá certo? Que penaliza a classe trabalhadora. E os trabalhadores entregadores de aplicativos são exemplo disso. Eu mostrei isso no meu livro, você referiu-se aí, Thalita, O Privilégio da Servidão, que eu publiquei em 1918, eu pesquisei esse livro nos anos 14, 15, 16, 17, já era possível perceber, e mostrei mais recentemente também no e-book que publiquei sobre o coronavírus. O que se passa? Não é? Os trabalhadores uberizados são uma espécie de laboratório, vamos chamar de uberizados, né? São os trabalhadores de aplicativos, quer do transporte de carros, né, transporte privados de pessoas, quer os transportes de alimentos e outros produtos feitos pelos trabalhadores chamados motoboys, motoqueiros, os entregadores ou mesmo bicicletas. Quando não, em casos excepcionais de desespero dos trabalhadores e das trabalhadoras, até a pé eu já vi trabalhadores entregando produtos. O que se passa? Né? É um laboratório que está se desenhando hoje pelas empresas, hoje que eu digo já, né, pelo menos alguns anos, no período mais recente, vamos dizer assim, onde se combina, Thalita, um alto desenvolvimento tecno-informacional digital, todos esses trabalhadores e trabalhadoras têm que ter, eu falo sempre trabalhadores e trabalhadoras por causa da divisão sociossexual, racial e étnica do trabalho, para falarmos amplamente, porque a classe trabalhadora é muito heterogênea, tem homens, tem mulheres, tem brancos, tem negros, tem indígenas, tem imigrantes, e esses trabalhadores e trabalhadoras, todos eles operam um maquinário informacional. É impossível um motorista de um aplicativo ou um motoqueiro trabalhar sem o celular. Se o seu celular quebra, é roubado, ele para imediatamente o trabalho. Paralelamente a esse maquinário, as empresas criaram uma verdadeira, digamos assim, mistificação, manipulação
e adulteração que faz com que esse conjunto imenso, no Brasil é em torno de 5 milhões, alguns falam em 4 milhões, outros 5 milhões e meio, vamos falar assim, em torno de 5 milhões, fizeram com que esses trabalhadores e essas trabalhadoras fosse eliminado o seu caráter de assalariamento, a sua condição de força de trabalho assalariado, e criou-se uma mistificação e uma, digamos assim, adulteração, é disto que se trata, adulteração, e fizeram com que eles aparecessem como prestadores de serviços, empreendedores, MEIs, etc. Por que isto? Porque ao assim fazer, Thalita, como a tua matéria inclusive mostrou, as empresas que são corporações bilionárias, trilionárias, elas simplesmente se eximem de cumprir a legislação social protetora do trabalho. De tal modo que esses trabalhadores e essas trabalhadoras não têm férias, não têm descanso, não têm 13º, não têm direito, digamos assim, de licença médica, não tem aquilo que os trabalhadores, a classe trabalhadora vem lutando com dificuldades para preservar o mínimo, pelo menos, na CLT. E o que acontece? Na pandemia, segundo ponto, esta atividade que é tratada pelas empresas, era tratada pelas empresas e também pela sociedade em geral, como desprezo, é o motoboy. Ela se mostrou imprescindível. Porque se nós precisamos de comida, se nós precisamos de alimento, se nós precisamos de um produto vital para o nosso trabalho, são esses trabalhadores e essas trabalhadoras que estão sofrendo, estão adoecendo. A nossa pesquisa, nós temos um grupo de pesquisa, você referiu-se agora na sua apresentação, essa medida que foi tomada, que exige que as empresas ofereçam equipamentos para as trabalhadoras e para os trabalhadores entregadores, foi uma medida tomada, indicada pelo MPT de Campinas, junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que resulta de uma pesquisa feita entre o MPT e grupos de apoio da Unicamp, que tratam das melhores condições desse momento trágico dos trabalhadores, e o nosso grupo de pesquisa, inclusive, com quem nós temos parceria com o MPT. Ou seja, esses trabalhadores não param, e mais, com a tragédia da pandemia, eles ampliaram a sua intensidade de trabalho. Mais desempregados que aparecem hoje, se são obrigados a trabalhar, o que é uma tragédia, tá certo? Eles têm que buscar, eles só têm a alternativa de trabalhar em aplicativo. E isso significa que, como você também mencionou, o valor que eles recebem está diminuindo. Eles trabalham mais, ganham menos, não têm equipamentos, não têm direitos, podem ser excluídos a qualquer momento e configura uma modalidade que eu chamei no meu livro de escravidão digital. Não é possível que no capitalismo da tecnologia do nosso tempo, esses trabalhadores trabalhem como escravos trabalhavam no período colonial, ou como os primeiros operários, operárias trabalhavam, e crianças trabalhavam em Manchester, na Revolução Industrial, que chegava a 12, 14, 16, às vezes mais horas por dia. E veja, o último ponto que é importante, Thalita. No primeiro momento, vamos pensar aqui 1 ano atrás, 2 anos atrás. Se eu ou você tivéssemos desempregados, 1 ano, 6 meses, tá certo? 3 meses, o que fosse 2 anos, e se nós não tivéssemos, então, emprego, nós iríamos nos vincular a um aplicativo. Se tivéssemos um carro de transporte privado, de automóveis, ou se tivéssemos uma moto de entregadores. E seria natural, Thalita, que no primeiro momento fosse uma lua de mel. Não existe flagelo pior do que o desemprego. Quem está desempregado 6 meses ou 1 ano, aceita qualquer trabalho. Porque qualquer trabalho é melhor do que o flagelo, o vilipêndio e a barbárie do desemprego. Mas esse qualquer trabalho, que parece na lua de mel, parece os primeiros períodos da lua de mel, tudo é felicidade, aos poucos os trabalhadores começam a perceber que fazem corridas de vários quilômetros para ganhar, nos casos das motos, 2, 3 reais, arriscam suas vidas, têm tempo, são controlados por um algoritmo que comanda, controla até os segundos que eles estão fazendo. E eles começaram a perceber, isso se evidenciou, Thalita, essa é que é a questão importante, a pandemia desnudou
essa relação de trabalho que parece a escravidão ainda que do mundo digital. Ela desnudou. Esses trabalhadores trabalham mais, ganham menos, são excluídos por livre arbítrio e decisão da empresa, porque ela diz, eu sou prestadora de serviços. E tem mais. Na pandemia, a opção que eles têm é trabalhar e contaminar a si ou a sua família, ou não trabalhar e morrer de fome porque não tem direitos. É por isto que é absolutamente justo que esses trabalhadores e essas trabalhadoras lutem, como vem fazendo há bastante tempo. O próprio ano passado houve uma greve nacional e internacional, parcial, por certo, porque nenhuma greve começa. Nunca eu vi na história do movimento operário a primeira greve ser a maior de todas. Em geral, a maior de todas vem depois. Mas fizeram greve em maio do ano passado. E agora é uma greve dos aplicativos, porque eles perceberam que o mesmo aplicativo, olha como é bacana o mundo do trabalho, a solidariedade, a coletividade, o mesmo aplicativo que os explora, os conecta. Agora as empresas vão tentar pressioná-los. É hora da sociedade dizer, não aceitamos trabalho essencial, não pode ser informal. É hora, Thalita, de desencadearmos dos sindicatos, dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, na intelectualidade crítica, em todos os setores críticos da sociedade. Todos que tiverem um mínimo de humanidade, um mínimo de dignidade. É inaceitável o trabalho informal. Nós temos hoje, numa pandemia, mais de 40 milhões. Hoje é mais do que isso. Mas em março, 40 milhões de homens e mulheres da informalidade significam que estão passando fome, não têm alimentação, não têm como viver, não podem fazer quarentena porque têm que trabalhar e estão perdendo emprego. Por isso eu comecei falando pelos informais desempregados. Essa é a situação e só a mobilização dos trabalhadores, das trabalhadoras e da sociedade que tem um traço de humanidade é que pode ajudar a reverter essa situação, que é inaceitável. Perfeito. Inclusive, eu não entendo muito bem os mecanismos dos aplicativos, mas eu vi já campanha, por exemplo, por conta desse baixo pagamento que é feito aos entregadores, para que as pessoas deem gorjeta em dinheiro, porque muitas vezes a gorjeta ou o que ele ganha ali é tão pouco, às vezes até o patrão acaba ficando com aquele dinheiro, então há uma campanha, inclusive, para as pessoas pagarem em dinheiro a gorjeta para esses entregadores. Para além disso, deixa eu dar um recado primeiro antes, professor, me permita dar um recado a quem está nos acompanhando, de que a participação do professor Legene Mirhan, sociólogo e escritor que participa todas as quartas aqui com a gente, vai ficar para sexta-feira. Eu tive uns problemas de conexão hoje, por conta disso eu acabei atrasando a entrada aqui no programa, vocês que acompanham devem ter percebido, e para a gente poder conversar ainda mais com o professor Ricardo Antunes, a gente então passou a participação do Legene para sexta-feira. Eu espero que todos vocês estejam com a gente aqui na sexta-feira também para acompanhar a aula do professor Legene Mirhan, tá bom? Recado dado. Professor, é o seguinte, você falou sobre ser de fato inaceitável essa forma de trabalho informal com nenhum direito trabalhista. Só que aqui no Brasil, inclusive, a gente também tem um problema com os trabalhadores formais, já que há uma precarização muito grande dos próprios direitos trabalhistas, né? Então, agora, pensando, como você mesmo disse, que não sabemos o número do desemprego no país e deve ser muito grande por conta dessa pandemia, não estamos nos preparando de uma forma consequente para a retomada depois no pós-pandemia. O auxílio emergencial, por exemplo, que seria tão necessário como uma forma de retomada agora também no pós-pandemia, está sendo discutido e o governo querendo pagar cada vez menos de auxílio emergencial, e seria uma forma, de retomar, de fazer o dinheiro rodar, das pessoas consumirem e com isso criar emprego. Então, assim, é claro, a gente tem esse grande problema do trabalho informal, mas também no trabalho formal a gente tem uma precarização muito grande e agora com um índice de desemprego altíssimo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse cenário. Claro, veja bem, Thalita, o trabalho formal também padece das vicissitudes. Qual foi a primeira medida que o governo tomou? Este desgoverno, tá certo? Assim como nós sabemos que qualquer equação séria neste país vai começar em profundidade
quando este governo não for mais governo desse país, porque ele é inaceitável por tudo que está sendo feito com a pandemia, pelo descaso, pelo morticínio, pelo genocídio da população brasileira. Uma das primeiras medidas que esse governo fez foi o seguinte: as grandes empresas reduzem jornada, reduzem salário e suspendem os trabalhos dos trabalhadores. E nós sabemos, Thalita, já há uma contabilização primeira que muitas empresas, grandes empresas, não esperaram não fizeram sequer a redução da jornada e a redução de salário, mas demitiram. Segundo, as pequenas empresas, elas não têm apoio nenhum desse governo. Quando era obrigatório que esse governo tivesse um apoio às pequenas e médias empresas, de modo a condicionado estritamente a apoio para pequena e média empresa para pagar salários de todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, sendo proibido a demissão. O governo não fez nada, porque é um governo do grande capital. A população percebeu isso. Tinha muita gente muito... né? A gente está vendo que as passeatas pró-Bolsonaro, cada vez menorzinhas, só carros grandes, caminhonetes, caminhões. O indivíduo lá pega aquela série de caminhões que ele tem, caminhões de empresas ricas, né? Caminhões novos, bonitos, e faz lá aquelas passeatas horrorosas, porque a população trabalhadora está percebendo. Então não houve apoio à pequena e média empresa, houve subsídios para as grandes empresas e a renda mínima emergencial, Thalita, é preciso dizer isto. Eu sei que se eu tivesse desempregado e sem nada, R$ 600 seria melhor do que nada. Eu compraria alguns sacos de arroz, de feijão, de açúcar, de café, um pouco de carne, um pouco de leite, e assim eu tentaria tirar a minha família da desnutrição e da miséria. Mas R$ 600 é assintoso. Esse governo disse que foram criados existem 48 milhões de trabalhadores invisíveis, que ele não sabia. Ele sabia sim, porque foi ele quem criou. Isso começou com o Temer, contra a reforma trabalhista, isso começou, tá certo, com a lei da terceirização total, isso continua com a reforma do fim da Previdência Pública, chamada reforma da Previdência. Então foi esse governo, foram esses dois últimos governos que, digamos assim, intensificaram. Evidente que tem elementos que nós herdamos de governos anteriores, mas não para nenhuma dúvida que o Temer dizia que ia fazer a reforma trabalhista para criar 2 milhões de empregos, pois criou 13 milhões de desempregados, e hoje é muito mais, tá? Hoje ninguém sabe quantos estão desempregados e não se sabe o desemprego oculto, aquele desemprego por desalento. Porque hoje um trabalhador informal ou uma trabalhadora que foi desempregado, ele não tem como procurar emprego, porque não existe empresa, elas estão fechadas. Então ele não tem nem como se declarar. Por isso que quando se diz, olhem bem, diminuiu o nível de informalidade na pandemia, claro, porque o informal virou desempregado. Por isso que eu prefiro falar, não é que acabou o informal, é o informal desempregado. Muito bem, a renda emergencial teria que ser no mínimo de 2, 3 salários mínimos, que é o mínimo para manter a dignidade, e não por 2 meses. Agora o governo está falando que vai continuar, mas essa figura grotesca que preside esse país diz, não, mas tem que ser menos, R$ 200 para o pessoal não acostumar com a miséria. A população trabalhadora brasileira está acostumada à miséria há décadas. Há uma parcela da população trabalhadora brasileira, no máximo, conseguiu chegar à pobreza. Nós temos uma classe trabalhadora empobrecida e ela está se, digamos, sentindo muito mais duramente. Então é preciso uma campanha muito forte para uma renda emergencial, tá certo? Para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Não é possível, tem pelo menos uns 10 milhões que ainda não receberam. Entende? Está tudo errado. Nós temos que organizar essa classe trabalhadora, ela tem que lutar, os uberizados estão dando exemplo, várias empresas, eu lembro também de greves que ocorreram nesses últimos meses, porque as empresas queriam demitir, elas impediram a demissão. E lutar para que tenha redução de jornada sem redução de salário. As empresas não estão perdendo. E se estão perdendo é porque acreditaram e apoiaram esse governo que acharam que seria o governo salvador da pátria. Quando o governo é destruidor da pátria, como todos nós estamos sabendo, está evidente, pelo menos 70% da população já sabe que é um governo destruidor da sua população trabalhadora. É simples assim.
E tragicamente assim. E a pandemia ajudou a mostrar. Eu trato disso, Thalita, num pequeno livro e-book, chama Coronavírus, o trabalho sobre fogo cruzado, publicado pela Boitempo, que eu vou citar aqui, e não é por propaganda, sabe por quê? Os ganhos desse livro, assim como da coleção, estão sendo todos doados para o movimento dos trabalhadores sem teto. Com muito orgulho, um pouco do que a gente poderia ganhar do nosso trabalho está doado para quem absolutamente está passando o vilipêndio, o sofrimento, a miséria, a fome, o adoecimento e a morte. Então é por isso que eu cito esse livrinho, tá certo? Eu sei que ele custa barato, ele não é caro, mas os ganhos não virão para o autor, tá certo? Os ganhos virão para os trabalhadores. Lá eu tento mostrar. Isso nos obriga, sabe o que, Thalita? Nós temos que começar a lutar por questões imediatas, como eu citei aqui. Renda universal emergencial, tá certo? 3 salários mínimos é o mínimo de dignidade. Nós não vivemos com 3 salários mínimos. Ou se vivemos, temos que sair de uma casa que está cara para ir para um aluguel mais barato, temos que reduzir o nosso convênio médico, porque está caro e vamos para um sem convênio. Muito bem. 2, taxar quem tem dinheiro. Não são os funcionários públicos que têm dinheiro, não entrem nessa fala. Professor, médico, ganham pouco. Quem tem dinheiro nesse país são os banqueiros, são os grandes industriais, os grandes senhores do agronegócio e os grandes empresas de serviço. Essas que têm que ser taxadas, em especial os bancos. Tá? 3, taxar as grandes fortunas. Quem tem dinheiro, quem tem fortuna, tem que taxar. Como, aliás, qualquer país capitalista civilizado, entre aspas, porque capitalismo com civilização é um pouco difícil de encontrar. É mais mito que realidade. E olha, eu falo porque eu dou aula na Itália, eu dou aula em Portugal, eu já dei aula na Inglaterra, eu conheço os Estados Unidos, conheço a China, não defendo a China. Vi sofrimento brutal do trabalho na China, vi sofrimento brutal do trabalho na Índia. Né? A coisa da classe trabalhadora é mais complicada, mas nós temos, Thalita, que pensar num novo modo de vida para a humanidade. Essa humanidade hoje sofre, a que trabalha sofre. O nosso sistema de produção capitalista só se expande destruindo o trabalho, destruindo a natureza e destruindo a humanidade. Não é possível. Ah, professor, você está exagerando? Como estou exagerando? Mais de 50 mil mortes no Brasil? Mais de 60 mil mortes nos Estados Unidos, 100 mil mortes nos Estados Unidos, mais de 100 milhões de contaminados. Eu não estou exagerando nada. Ah, professor, mas a pandemia é uma criação biológica. Coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Eu vi outro dia, tá certo? Um infectologista nos mostrando que se você tem um processo de degelo, para dar um exemplo, um processo de degelo, aqueles vírus que estavam congelados, eles saem para a vida, entende? E vírus gosta de gente para atrocidar. Então nós tivemos mutação dos vírus, nós temos aquecimento global que altera completamente a nossa vida, nós temos, digamos assim, um monumental aquecimento, tá certo, das temperaturas que destrói a nossa vida, nós temos o comprometimento dos nossos ares, dos nossos mares, dos nossos rios. Nós temos a indústria fóssil que sustenta uma produção ilimitada de automóveis que poluem e nos matam no pulmão. Nós consumimos transgênicos por obrigação e imposição das empresas, grandes corporações de alimentos. Nós consumimos agrotóxicos que nos trazem cânceres. Que mundo civilizado é esse que nós temos? E por que tem que ser assim? Para beneficiar 4, 5% da população que se entuba de tanto dinheiro, enquanto 90% vive o flagelo, nós temos que repensar um modo de vida. E em momentos cruciais como esse, né, nós estamos nos perguntando, para que tanta tragédia? E por quê? Por que não temos saúde? Por que os nossos hospitais não estavam preparados? Sim. Por que os ricos têm os seus grandes hospitais? Como? Há quem diga que esse momento da pandemia é, de fato, uma janela de oportunidade. E é uma janela de oportunidade para mudar tudo isso que você comenta agora. É a pressão para que isso seja mudado na nossa Casa Legislativa, para que fortunas sejam taxadas, para que essa renda universal seja, de fato, discutida. Então, é uma janela de oportunidade. A gente precisa aproveitar essa crise. Isso. Para que o trabalho, Thalita, seja dotado de sentido.
Para que produção destrutiva quando nós precisamos de produção essencial? Nós não podemos mais destruir a natureza, os nossos filhos e netos estão comprometidos. Né? Eu já tenho uma idade razoável, uma experiência grande acumulada, né? Mas e os netos nossos? Vão viver como? Que ar nós vamos ter no mundo? Quando eu visitei a China em 2015, tá? E cito o caso chinês, porque como sabem que nós somos intelectuais de esquerda, imaginam que nós tenhamos a ignorância. Eles é que são ignorantes. A direita é que cultua a ignorância. E a ignorância é um projeto mundial. Os primeiros 2 dias que eu fiquei na China, eu assustei. Sabe por quê? A população, em 2015, a população chinesa andava muito com máscara, por causa da poluição ambiental. E eu percebi que durante os 2 primeiros dias eu estava com uma dor de cabeça que eu nunca senti no Brasil. Eu falei, poxa, eu saí do Brasil para vir morrer aqui na China, entende? Para ter dor de cabeça que eu não sei por quê. Depois que eu comprei uma máscara e comecei a usar, eu percebi que eu limpava um pouco, tá certo? Digamos assim, essa poluição ambiental que afeta o nosso corpo humano. Essas questões nós temos que enfrentar aqui e agora. Não é possível esperar mais. E isto é mais duro, Thalita, no sul do mundo. Porque nos países escandinavos, na Suécia, na Noruega, na Dinamarca, eles sabem, tá certo, manter um padrão de vida mais razoável. Não é um paraíso, mas é muito diferente do nosso. Mas é bom lembrar que empresas suecas, empresas dinamarquesas, empresas da Noruega, quando tem fábricas do sul do mundo, e vocês sabem porque vocês têm aí no ABC Paulista, elas não pagam aqui para o nosso trabalhador do ABC, ou para a nossa trabalhadora do ABC, não pagam a mesma coisa que pagam para o trabalhador norueguês, dinamarquês, tá certo? Ou holandês, ou da Suécia, ou sueco, não pagam. Por quê? Porque querem ganhar em cima da exploração do sul do mundo, entende? Nós temos que rediscutir tudo isso. Não é possível que o sul do mundo seja o polo de indústria suja. Quantas vezes eu ouvi isso falar na Europa? O sul do mundo recebe a indústria suja. E os países ricos ficam com a indústria limpa. Por quê? Porque eles são brancos? Quem disse que o branco é melhor que o negro? O primeiro homem que nós vimos na humanidade é negro. E as lutas negras, vamos citar aqui, tão espetaculares. Eu já falei bastante, né? Acho que eu acabei fazendo quase que uma semi-aula. Aqui. Queria passar um café para ficar conversando com o senhor aqui, professor. Mas eu preciso encerrar. Eu queria agradecer mais uma vez demais a sua participação, a sua contribuição aqui com o nosso programa, dando uma aula sempre para a gente, para mim, para os nossos telespectadores e ouvintes. Muito obrigada, professor Ricardo. Tá bom, um abraço para vocês, até uma próxima. E se cuidem.